Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo nós vamos falar de lutadores jovens que realmente estavam seguindo os caminhos do método do punho. Se você quer saber mais quem são eles, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. É correto afirmar que John Kreese realmente acreditava que os caminhos do método do punho era o jeito certo de fazer as coisas. Posso garantir que John Kreese valorizava sim as habilidades dos seus alunos, no entanto, ele não dispensava que eles fossem verdadeiramente agressivos. Muitos foram os lutadores que fizeram parte do Cobra Kai desde 1984 até os tempos atuais. É correto afirmar que muitos desses alunos eram lutadores excepcionais e eles se tornaram grandes campeões. No entanto, eles não abraçaram verdadeiramente os caminhos do método do punho. No entanto, outros pareciam verdadeiramente abraçar esse caminho e eles tinham o verdadeiro instinto assassino da cobra que John Kreese sempre buscou. No entanto, eles não tinham habilidades o suficiente para se tornarem verdadeiros campeões. Traduzindo, sempre faltou alguma coisa para que John Kreese encontrasse o verdadeiro Rei Cobra. Aquele lutador que possuía habilidades excepcionais para se tornar um grande campeão, mas que também possuía o instinto assassino da cobra. Mas quais seriam os verdadeiros alunos do Cobra Kai que possuíam esse instinto assassino da cobra para se tornar um verdadeiro Rei Cobra? Acredite, existiram lutadores que possuíam tanto as habilidades quanto o instinto assassino da cobra, no entanto eles não conseguiram vencer os torneios que eles participaram. Um exemplo daquele que tinha tudo para ser um verdadeiro Cobra Kai era Johnny Lawrence, que até hoje ainda é considerado por John Kreese o melhor aluno da história do Cobra Kai. No entanto, desde o primeiro Karate Kid é possível perceber que o Kreese acreditava que faltava alguma coisa para o seu bicampeão regional de Karatê, que era justamente o instinto assassino da cobra que o Johnny não tinha. Naquela época já era possível perceber que o John Kreese faria de tudo para que o Johnny se transformasse no campeão que ele tanto idealizava. Isso é tão verdade que ele foi capaz de sacrificar o Bob, que acreditava que tinha uma chance de vencer Daniel LaRusso. Sabemos que o Bob era o mais equilibrado entre todos os alunos do Cobra Kai e eu realmente gostaria de ter visto uma luta entre ele e Daniel LaRusso. Mas voltando ao assunto principal, o Kreese obrigou o Johnny a jogar sujo na final e mesmo que ele tenha feito isso, foi possível perceber que ele estava hesitando. E foi por isso que o Kreese considerou que o Johnny foi culpado pela derrota e acabou expulsando ele do Cobra Kai. Sei que muitos vão dizer, mas você falou que ia falar somente dos mais cruéis e falou do Johnny que não tinha nada de cruel. Mas falar de Cobra Kai e não falar de Johnny Lawrence é até um crime. Mas se tratando de alunos que seguiam verdadeiramente o método do punho, nós temos o Dutch como o primeiro que eu me lembre. Dutch não tinha as habilidades do Rei Cobra Johnny Lawrence, no entanto ele tinha a agressividade necessária para se tornar o melhor de todos os Rei Cobra. Dutch é uma espécie de Falcão dos anos 80 que nós não tivemos oportunidade de acompanhar por muito tempo, porque em Karate Kid 2 eles resolveram tirar todos os Cobra Kai de ação, o que para muitos foi um verdadeiro desperdício, porque Karate Kid não soube entender a importância que o Cobra Kai tinha na história. Como já falei, Dutch não tinha as mesmas habilidades que Johnny, no entanto ele tinha uma agressividade muito maior e ele era considerado o mais cruel entre todos os alunos do Cobra Kai dos anos 80. Dutch é a prova viva de que John Kreese não sabia explorar todo o potencial de seus alunos, porque ele pediu para justamente o Bob, que era o bonzinho da situação, acertar a perna do Daniel. Se ele tivesse pedido para o Dutch, que também cruzou o caminho do LaRusso naquela competição, é possível que o Daniel tivesse saído bem mais machucado daquela luta. Sei que muitos vão dizer que o Bob era um lutador melhor do que o Dutch e por isso John Kreese pediu isso para ele. Mas com certeza, em matéria de jogar sujo, o Dutch era muito melhor do que o Bob. O Dutch mostrou que ele não tinha empatia nem mesmo por seus companheiros, porque quando John Kreese atacou Johnny Lawrence, ele não esboçou nenhuma reação. Inclusive, ele permaneceu de costas o tempo todo.
O Dutch, sem sombra de dúvidas, é um dos personagens que tinha a agressividade necessária para se tornar um excelente Rei Cobra. No entanto, ele não tinha habilidade suficiente para se tornar um verdadeiro campeão. Sei que muitos vão falar que eu não deveria citar o Miguel aqui, mas o Miguel também teve o seu momento raivinha ali na primeira temporada e ele foi um dos grandes Rei Cobra de Cobra Kai. É possível que em potencial o Miguel seja muito melhor do que o Johnny já foi um dia. E ele poderia sim ser facilmente considerado o melhor aluno da história do Cobra Kai. No entanto, o menino Dias nunca foi verdadeiramente ruim. Ou seja, ele não tinha o instinto assassino da cobra, apesar dele ter se tornado um grande campeão. Já o Falcão entra na lista daqueles que possuía tanto o instinto assassino da cobra, quanto ele tinha habilidades o suficiente para se tornar um grande campeão de karatê. Temos que lembrar que o Falcão das primeiras temporadas parecia seguir o mesmo caminho do Dutch. No entanto, ele era muito mais habilidoso do que o seu antecessor. Sei que muitos vão falar, mas o Falcão do Cobra Kai sofria muitas derrotas por conta de sua imprudência. No entanto, ele tinha a agressividade necessária e ele tinha muito potencial para desenvolver mais. Como podemos acompanhar no teaser do Falcão da sexta temporada, ele falou que ele desenvolveu ataque total em Cobra Kai e presas de águia, e ele desenvolveu uma excelente defesa no Miyagi-Do. Ou seja, se o Falcão tivesse tido acesso às técnicas do Miyagi-Do na época em que estava no Cobra Kai, ele teria se tornado um lutador muito perigoso. Para desespero dos fãs do Falcão do Moicano Vermelho, o Chris cometeu o erro de começar a recrutar babacas na terceira temporada, e com isso ele foi mostrando para o Falcão que ele também estava se tornando um babaca justamente como aqueles que o perseguiam. E esse foi o fim do Falcão do Moicano Vermelho, que poderia sim ter se tornado campeão regional de karatê pelo Cobra Kai, seguindo o caminho do instinto assassino da cobra. E com isso ele seria o maior orgulho do velho John Kreese. Sei que eu já falei de Miguel Dias e Johnny Lawrence, que não são verdadeiramente ruins, então eu tenho que falar do Rob Vader. Porque se esse Rob King sinistro da quarta temporada não entrasse nesse vídeo, com certeza eu estaria cometendo um crime. Porque mesmo que o Rob tenha ido para o Miyagi-Do nas primeiras temporadas, nós podemos ver que ele tinha um pouco do instinto assassino da cobra, sim. Afinal de contas, ele era um garoto muito revoltado no início e ele foi capaz de provocar um acidente que quase matou o Miguel Dias. Como já dito em vídeos anteriores, Rob Vader foi aquele que conseguiu equilibrar entre o estilo Miyagi-Do e o estilo Cobra Kai, se tornando um lutador muito perigoso na quarta temporada. Como já dito, a luta dele com o Falcão foi muito equilibrada e ele poderia sim ter vencido o torneio regional de karatê. Na minha visão, o Rob tinha tudo para se tornar um excelente Rei Cobra se ele não tivesse passado primeiramente pelo Miyagi-Do, porque foi justamente os ensinamentos do Miyagi-Do que fez com que ele percebesse que estava seguindo um caminho errado. Sei que muitos não gostam do Kenny, mas obviamente ele era aquele que tinha habilidade suficiente para se tornar um excelente Rei Cobra, e ele também possuía o que Chris chamava de instinto assassino da cobra. Óbvio que não podemos comparar Kenny Payne a Miguel Dias, Falcão e Rob King. Afinal de contas, ele também era apenas um iniciante em karatê. No entanto, Terry Silver percebeu que o garoto tinha muito potencial para se tornar um grande lutador. Então, assim como o Falcão, Kenny Payne tinha tanto a agressividade quanto as habilidades para se tornar um grande campeão. Por último e nunca menos importante, Mike Barnes, o garoto mal do karatê. Aquele que possuía tanto as habilidades necessárias quanto a agressividade total para se tornar o maior Rei Cobra de todos os tempos. Sei que muitos vão dizer que eu citei o Falcão como o maior Rei Cobra de todos os tempos, aquele que seguia verdadeiramente a filosofia do Cobra Kai. Mas eu também me lembro de ter falado que o Mike Barnes nunca foi necessariamente um aluno do Cobra Kai, ou seja, ele foi contratado para se passar por um aluno do Cobra Kai naquele torneio. Mas aqui estou colocando que ele adotou realmente a filosofia do Cobra Kai porque ele já era ruim por natureza em Karate Kid parte 3. Não podemos esquecer que o Mike aterrorizou o Daniel durante o filme inteiro, capaz de fazer com que o campeão lutasse como um iniciante na luta final. Então, na minha visão, quando estamos falando em seguir os verdadeiros caminhos do Cobra Kai,
O Mike Barnes tinha a verdadeira agressividade e ele também possuía grandes habilidades porque ele era o campeão nacional. Ou seja, nesse quesito ele está acima dos outros. Então vamos colocar aqui que Mike Barnes, Falcão e Kenny Payne tinham tanto agressividade quanto habilidades o suficiente para se tornarem grandes campeões. Dutch tinha a agressividade necessária, no entanto ele não era tão habilidoso para se tornar um campeão. Rob King com certeza tinha tanto habilidades quanto agressividade o suficiente, mas na minha opinião ele tinha que ter entrado primeiramente no Cobra Kai, coisa que não aconteceu. Ou seja, o Miyagi-Do é uma espécie de kryptonita vermelha ao contrário para o Rob, porque o Miyagi-Do faz com que ele fique bonzinho. Já Miguel Dias e Johnny Lawrence, que foram verdadeiros campeões de karatê, não possuíam a agressividade necessária para se tornar um campeão dentro da filosofia do Cobra Kai. Mas isso não quer dizer que eles não foram grandes campeões regionais de karatê. Mas quem você acha que tinha potencial para se tornar o maior campeão regional dentro da filosofia do Cobra Kai? Falcão do Moicano Vermelho ou Mike Barnes? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.